Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto e eu não vou parar. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso curso bíblico avançado. Hoje nós vamos estudar o tema 5, os hebreus no Egito. O objetivo de nós falarmos sobre esse tema é que cada um de vocês possa compreender quais foram as circunstâncias que levaram os hebreus para o Egito e quais foram as condições em que eles voltaram para a terra de Canaã. Muito bem, a gente não pode esquecer de modo nenhum que quando o patriarca Abraão ele foi chamado por Deus, Deus deu a ele uma ordem que ele saísse da sua casa, da sua terra, da sua parentela e ele viajasse para uma terra distante que ainda seria revelada a ele. Essa terra para a qual Abraão vai e chega posteriormente, nada mais é do que Canaã. Então Abraão chega em Canaã, estabelece lá, tem o seu filho, o filho tem o filho, e aí nós vamos chegar no momento em que Jacó e os seus 12 filhos estão habitando em Canaã. Um primeiro momento, os irmãos vão vender José para uma caravana de ismaelitas que vai passando por lá, e ele é levado por essa caravana de ismaelitas para o Egito. E ele passa então a viver no Egito, primeiro na condição de servo, depois na condição de preso, e mais adiante José consegue atingir, abaixo de Faraó, o cargo maior no Egito. Era o Faraó e abaixo de Faraó estava José, ocupando um dos maiores cargos do Egito. Nesse momento, lá na terra de Canaã, a sua família e as pessoas de lá começam a padecer de fome, uma seca assola a terra. E por intermédio do José, das visões, dos sonhos, do planejamento de José, no Egito é estocado bastante alimento, é estocado muita coisa, eles guardam bastante coisa lá no Egito, né, na terra do Egito, e enquanto toda a terra passa por necessidade, no Egito não falta comida. Então, por causa da necessidade, por causa da fome, em busca de sobrevivência, Jacó e os seus filhos, eles vão acabar indo para o Egito. Mas antes da gente chegar nesse ponto de Jacó indo para o Egito, nós vamos ver que no primeiro momento, Jacó manda 10 dos seus filhos para a terra do Egito em busca de comida, né, para trazer para sua família. Esses 10 filhos vão para o Egito. Lá no Egito, eles tomam conhecimento de José como sendo aquele irmão que eles venderam lá no passado, e José então recebe os seus irmãos, José acolhe os seus irmãos, dá lugar de morada para os seus irmãos e alimento bastante, e aí ele pede para os seus irmãos depois retornarem para Canaã e levarem para o Egito o seu pai e o restante da família. Os 10 irmãos retornam para Canaã, levando comida, aí contam para o seu pai, Jacó, que José está vivo, que José está muito bem na terra do Egito e que ele convidou para que toda a família fosse habitar no Egito nesse período de escassez, nesse período de fome. Então é nesse momento que Êxodo, capítulo 1, vai contar pra gente que Jacó, juntamente com os seus filhos e os seus netos, eles vão sair da terra de Canaã, não é? Aquela terra que lá na frente eles vão ter que retornar para reconquistar. Então Jacó, os seus filhos, os seus netos, cerca de 70 almas saem de Canaã e vão para o Egito. Lá no Egito, eles são acolhidos por José, muito bem acolhidos por José e também pelo faraó. O faraó determina que a família de José, aquelas 70 almas que agora habitam no Egito, o faraó determina uma região na terra de Gósen para que eles pudessem habitar. Então os hebreus
a princípio, no Egito, eles vão viver na terra de Gósen. Posteriormente, Faraó vai determinar que eles saiam dessa terra e eles passem a habitar a região de Ramsés. E aí eles vão, então, morar, né? Eles vão habitar nessa terra de Ramsés. Nesse lugar, onde foi determinado para que eles vivessem, para que eles habitassem, eles vão trabalhar naquilo que eles já estavam habituados a fazer na terra de Canaã. Eles vão apacentar os seus rebanhos. Então veja bem, ao contrário do que muita gente pensa e pensa de forma errônea, os hebreus foram para o Egito de livre e espontânea vontade. É verdade que tudo isso foi causado, né? Eles foram forçados pela situação de fome, pela sua situação de escassez, a buscar alimento e abrigo no Egito. Mas que fique muito claro para cada um de nós aqui que eles foram para o Egito de livre e espontânea vontade. Eles não foram para ser escravos. Eles não foram para ser humilhados, para serem oprimidos. Não, eles foram a convite de José, a convite de Faraó, com a permissão do Faraó. No Egito, foram muito bem recebidos por José e foram também bem recebidos por Faraó, que tinha, sim, o José em grande estima, tinha uma grande consideração pelo José. Então, esses primeiros hebreus, essas 70 almas, vão habitar a terra de Ramsés e lá eles vão desempenhar aquela função que eles já estavam acostumados a fazer em Canaã. Eles serão pastores de ovelha. Muito bem. Como foram tão bem recebidos, como foram tão bem acomodados no Egito, o tempo vai passando. As gerações vão passando, né? O tempo vai passando, gerações vão passando, e esse pequeno grupo de hebreus que chega no Egito vai se multiplicando. Conforme o tempo vai passando, os hebreus eles vão se multiplicando, as gerações vão passando, o tempo vai passando, e assim, eles poderiam ter saído do Egito a qualquer momento. Eles poderiam ter voltado para a terra deles depois que a fome cessou, depois que a fome passou. Mas ao invés de retornarem, eles escolheram ficar na terra do Egito. José morre, o faraó morre, e um outro faraó assume o lugar daquele faraó que reinava no Egito nos tempos de Moisés. E esse novo faraó começa a examinar de forma bastante, como é que eu posso dizer, criteriosa, né? Ele tem uma visão diferente da visão do faraó da época do José, e ele começa a perceber que dentro do Egito tem hebreu demais. Tem muito hebreu. Eram de 70 almas, foram se multiplicando, e agora era uma grande multidão de hebreus que habitava o Egito. Então esse faraó, ele pensa o seguinte: se esses hebreus se aliarem a outros inimigos nossos, eles poderão, porventura, tirar o trono de mim, roubarem o trono de mim, usurparem o trono do Egito. E isso não pode acontecer. Então o que esse faraó vai fazer? Ele vai começar a oprimir o povo hebreu. Num primeiro momento, ele vai obrigar os hebreus a trabalhos pesados e trabalhos forçados. Com qual objetivo? Brecar a incidência demográfica dos hebreus no Egito. É dizer, ele queria parar, impedir que os hebreus se multiplicassem. Então a primeira medida que ele toma é impor trabalhos pesados e trabalhos forçados sobre os hebreus. Não dá resultado. Eles continuam se multiplicando. Ele vai e toma uma segunda medida, uma medida mais drástica. Ele ordena às parteiras das mulheres hebreias que matem todo o menino
ao nascer. Então a parteira foi lá fazer um parto de uma hebreia e nasceu um menino, elas deveriam, por ordem do faraó, matar aquela criança logo no nascimento. E isso não acontece. Porque as parteiras, Sifrá, Puá, que são as parteiras hebreias e são parteiras que atendem as mulheres hebreias, elas temem o Senhor. Elas têm temor de Deus no coração e elas não obedecem ao faraó. Então os meninos continuam nascendo. O faraó chama essas parteiras e questiona, interroga. Vocês não me obedeceram? O que acontece que os meninos continuam nascendo? E aí as parteiras vão e dizem, faraó, majestade, é que as mulheres hebreias, elas são mais vigorosas, elas são mais espertas. Quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu. Então essa foi a resposta, né? Foi a desculpa que as parteiras hebreias, Sifrá e Puá, deram ao faraó. Faraó toma uma medida agora pela terceira vez, mais drástica ainda. Ah, é? Os meninos continuam nascendo? Então ele ordena que todo recém-nascido seja lançado no rio para morrer afogado. É nesse momento, é nesse contexto de opressão, de perseguição e de sofrimento que nasce o Moisés. Moisés nasceu, a mãe o escondeu, e quando ele estava com 3 meses e a ordem do faraó veio para que todo recém-nascido fosse lançado no rio para morrer afogado, ela esconde o Moisés num cesto, não é? E coloca no rio Nilo, e o Moisés, lógico que foi de forma premeditada, você conhece a história, você sabe que ela e a Miriam planejaram tudo direitinho, calcularam o local, o lugar, a hora, o dia, para que justamente Moisés fosse visto e fosse encontrado pela filha do faraó, que tinha o hábito de se banhar naquele rio, naquela hora, naquele momento, naquele dia. Então, a mãe do Moisés prepara o cesto, coloca o Moisés dentro do cesto, num ponto do rio, que ela sabia que quando colocasse o cesto na água, a correnteza ia carregar o cesto e o cesto ia parar pertinho da filha do faraó. E assim aconteceu. A mão de Deus estava ali, guardou a vida de Moisés. Moisés foi achado, foi encontrado pela filha do faraó, que se afeiçoou muito à criança, porque a Bíblia diz que era uma criança muito bonita, era uma criança bastante saudável. Então a filha do faraó, quando encontrou o cesto, né, nas águas do rio, ela se afeiçoou àquela criança e ela decidiu adotar aquele menino. Então, entenda, os hebreus permaneceram no Egito por 430 anos. É errado acreditarmos que foram 430 anos de sofrimento, porque não foram. Quando Moisés nasce no Egito, no momento da perseguição, no momento da aflição, no momento da opressão, 300 anos já tinham corrido. E tinham sido 300 anos de tranquilidade. Os hebreus viviam no Egito tranquilos, relativamente livres, né? Podiam entrar, podiam sair, podiam ir embora a hora que quisessem. Apenas aproximadamente 140 anos, mais ou menos, tá? Por alto, a gente não tem uma estimativa exata, mas aproximadamente uns 140 anos antes deles saírem do Egito, o Moisés nasce. O Moisés nasce, e o nascimento de Moisés, a vida poupada do Moisés, era plano divino. Deus planejou que o Moisés executasse uma missão mas de muita responsabilidade, que seria a missão de tirar o povo do Egito. Porque nesse momento o povo estava clamando. Só começaram a clamar quando a opressão chegou. Só começaram a buscar a Deus quando sentiram de perto a opressão por parte do adversário. Então é nesse contexto que nasce o Moisés. O Moisés vai ser o libertador do povo de Deus do Egito. Moisés vive 120 anos. E 40 anos, a partir do momento que ele é encontrado pela filha do faraó, e a filha do faraó toma o Moisés
como se fosse seu filho, a partir desse instante, Moisés vai passar 40 anos na corte do Egito. É lógico, gente, Moisés é adotado pela filha do faraó, mas a filha do faraó não tem como amamentar o Moisés. Então ela procura alguém para que amamentasse Moisés. Miriam se apresenta, diz que conhece alguém que pode amamentar a criança. A mãe do Moisés, né, a genitora do Moisés, se apresenta à filha do faraó e é ela mesma quem vai amamentar a criança. Quando a criança passa o período de amamentação, aí sim o Moisés então vai ser educado na corte do Egito. Ele vai ser preparado, ele vai ser instruído na corte do Egito. 40 anos ele vai passar lá no deserto, sendo preparado por Deus, sendo tratado por Deus, sendo assim, Deus dando a ele a capacidade, a habilidade para que os outros 40 anos ele pudesse passar conduzindo o povo pelo deserto, tá certo? É assim que acontece na vida do Moisés. Então, Moisés passa os 40 anos sendo preparado na corte do Egito e já depois de adulto, ele vai visitar o povo hebreu que ele considera como seus irmãos. E na verdade, os seus irmãos são o seu povo. E ele presencia uma cena de violência de um egípcio contra um hebreu. Imediatamente, tomado de ímpeto, o Moisés mata o egípcio, enterra na areia e liberta, livra esse hebreu da morte. No dia seguinte, ele vê 2 hebreus discutindo e ele se aproxima para saber o que está acontecendo. E aí o hebreu vira para ele e diz assim: o que foi? Você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com o egípcio? E aí então Moisés descobre que o seu ato havia sido descoberto e que o faraó procurava matá-lo. Então nesse momento o Moisés foge para o deserto e aí ele vai ficar 40 anos lá no deserto. Ele vai se casar com a Zípora, que é filha de um sacerdote pagão chamado Jetro. Ele vai ter o seu primeiro filho chamado Gerson, e conforme passa o tempo, conforme chega o momento certo, Deus então fala com Moisés que é momento dele voltar com seu irmão Arão para o Egito, para assim livrar o povo daquela servidão que já durava bastante tempo. Moisés e Arão se apresentam ao faraó e dizem: o Senhor Deus, o único Deus, eu sou, mandou que eu viesse ter com vossa majestade e pedir a vossa majestade que libere o povo hebreu para sair do Egito. O faraó não só negou a saída do povo, como zombou de Deus e fez com que a carga sobre o povo hebreu se dobrasse, se multiplicasse. Então o faraó multiplicou a opressão sobre o povo hebreu, depois da fala do Moisés, zombou de Deus e negou a liberação da saída do povo do Egito. É nesse momento então que todas as pessoas, inclusive Moisés, Arão, os hebreus e os egípcios, vão conhecer quem é esse Deus do qual o Moisés fala e pelo qual o Moisés foi enviado. Deus então vai dar poderes excepcionais para Arão e para Moisés. E no momento, Arão e Moisés vão fazer com que uma lepra apareça na mão e depois desapareça. Na presença do faraó, a vara de Arão vai se transformar numa serpente. O faraó chama os encantadores e os encantadores fazem a mesma coisa. Só que nesse momento, a serpente do Moisés e do Arão, ela engole, ela devora as demais serpentes. E aí nós vamos ter a primeira praga. A primeira praga foi as águas do rio Nilo se transformando em sangue. Entenda bem, havia no Egito um imenso panteão
Panteão é o conjunto de deuses, deusas e divindades que são adorados por um determinado povo. E o panteão egípcio era bastante vasto. Muitos deuses, muitas deusas, muitas divindades. Aliás, tudo era sagrado para o egípcio. Tudo que existia para o povo egípcio era considerado como sagrado. Inclusive o Nilo. O Nilo era uma divindade conhecido como o deus da fertilidade. A rã era um animal sagrado e havia uma deusa chamada Requete que tinha o corpo de mulher e a cabeça de uma rã. Atribuíam a essa divindade, Requete, o poder criador. Então tudo era divindade. Rã era sagrado, o Nilo era sagrado, o próprio faraó era considerado filho do deus Ra, que é o sol. O próprio faraó era tido como alguém divino. Então tudo para eles era sagrado, tudo para eles era divinizado, tudo para eles era, era uma divindade e eles cultuavam e adoravam. No momento em que o Nilo transforma em sangue, o faraó chama os seus encantadores e os encantadores fazem a mesma coisa. Aí o faraó fica furioso e nega a saída do povo hebreu do Egito. E aí vem então as outras pragas. Depois da água em sangue, vem a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga dos gafanhotos, a praga da saraiva, enfim, a praga das pestes nos animais. São 10 pragas enviadas para o Egito. Qual era a finalidade dessas pragas? A finalidade dessas pragas era exaltar o nome de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus como único Senhor e Deus. Era essa a finalidade das pragas. Era que o povo, tanto hebreu quanto o egípcio, presenciasse a grandeza de Deus. Em cada praga enviada, em cada praga que sofrida pelo Egito, o nome de Deus é engrandecido e daquelas divindades derrotadas, né? A divindade representada pelas rãs foi derrotada, pelo Nilo foi derrotada, pelo piolho, pela saraiva, pela peste nos animais, e assim, cada vez que vinha uma praga e o povo do Egito sofria, o hebreu não sofria, mas o povo do Egito sofria. Cada vez que vinha uma praga, Faraó corria e pedia ao Moisés que intercedesse ao seu Deus e aquela praga cessasse, que ele liberaria o povo para sair. Moisés intercedia, a praga cessava, o coração do Faraó endurecia e ele novamente negava a saída dos hebreus do Egito. Aí vinha outra praga. Assim foi acontecendo até a 10ª praga. Na 10ª praga, um pouquinho antes dela abater sobre o Egito, Deus falou com Moisés, orientou Moisés para que o Moisés pudesse orientar os hebreus. Eles deveriam pegar um cordeiro e fazer um sacrifício com aquele cordeiro. O sangue seria separado e a carne seria preparada para que o povo pudesse se alimentar antes de sair do Egito. Então a orientação foi dada, o sangue deveria ser passado nos umbrais, nos cantos, nas laterais das portas e também dos umbrais, justamente para diferenciar aonde era uma casa do hebreu e aonde era uma casa do egípcio. Quando o anjo da morte passasse, e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos, o Egito foi assolado pelo anjo da morte. Quando o anjo da morte passasse e visse uma casa cujas portas havia sido passado o sangue, ali ele não entrava. Mas se tivesse uma outra casa por perto, aonde não havia sido passado o sangue, ali o anjo da morte entrava e o primogênito daquela família morria. Primogênito das famílias humanas e primogênito também dos animais. E quando a 10ª praga acontece, Faraó então destruído por tanto sofrimento, por tanta dor,
de ter perdido o seu primogênito dentro de casa, ele então libera o povo. Ele diz para Moisés: tira esse povo com tudo que é deles daqui imediatamente. Nesse interim, enquanto o anjo da morte está passando pelo Egito, é celebrada então, é instituída então a primeira Páscoa. E essa Páscoa é celebrada em função da liberação, da saída do povo hebreu do Egito. Dali em diante, todo ano, os hebreus celebrariam a Páscoa e comemorariam a saída deles do Egito. Significa entender a saída, o livramento da opressão, o livramento da escravidão, a liberdade concedida por Deus por intermédio do Moisés. Então o faraó, destruído pela dor, pelo sofrimento, ordena a Moisés que tire todo mundo do Egito com tudo o que é deles. E eles então prepararam a Páscoa, comeram, participaram, celebraram e pegaram tudo o que era deles e saíram do Egito. Nesse momento, os hebreus saem. Êxodo é isso. Êxodo é saída. Páscoa é passagem. Eles passaram de escravos para livres. Eles passaram de oprimidos para pessoas libertas, para pessoas livres. Saem e vão para o deserto. Faraó, num outro momento, age de forma diferente. É tomado por uma raiva, um ódio, um desejo de vingança, e ele então ordena aos seus exércitos que peguem carros, que peguem cavalos e saiam no encalço dos hebreus. Quando os hebreus saem do Egito, é maravilhosa a ação de Deus. É uma nuvem durante o dia, cobre, caminha, sobre os hebreus, aplacando a fúria do calor. E durante a noite, uma nuvem de fogo serve para iluminar o caminho e conduzir o povo para que eles pudessem marchar. Então veja que com as 10 pragas, o nome do Senhor foi conhecido. O poder de Deus foi reconhecido e a sua soberania foi demonstrada de forma tremenda, de forma divina. Com a saída do povo e a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, ajudando na caminhada, também serviu para que aquele povo hebreu percebesse que tipo de Deus, que tipo de Senhor era com eles. E eles então estão caminhando até que eles chegam na beira do mar. O mar à frente, e agora eles percebem o exército de Faraó atrás. Olha, quando o povo percebeu que na frente não tinha para onde correr, porque o mar vermelho estava diante deles, e atrás o exército estava se aproximando, o povo se revoltou contra Moisés. Se revoltou contra Moisés e começaram a murmurar e começaram a reclamar. Foram tomados de fúria, de indignação, porque se viram cercados, se viram perdidos. E é nesse momento que Moisés vai falar com Deus. E Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Homem, levanta a cabeça. Homem, não deixa a murmuração desse povo te abater. Levanta a sua cabeça e marcha. Moisés entendeu o recado de Deus. E Moisés levanta a cabeça e ele marcha. Quando ele chega na beira das águas do Mar Vermelho, ele coloca lá o seu cajado. E as águas do mar se abrem de forma milagrosa, formando 2 paredes, uma de um lado e outra do outro. O povo pôde passar pelo meio do Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. E chegaram do outro lado eles cantaram, do outro lado eles glorificaram a Deus, dançaram, tocaram, louvaram. E quando os exércitos do Faraó tentaram fazer a mesma coisa e entraram pelo Mar Vermelho, as águas se uniram, as águas se juntaram e os carros, os cavalos e os cavaleiros, eles foram submergidos
né? Eles se afogaram nas águas do Mar Vermelho. E assim o livramento de Deus aconteceu para esse povo que até um momento atrás reclamou. Mas Moisés, com pulso firme, com pulso forte de liderança, de homem de Deus, fez o que tinha que ser feito e Deus realizou o milagre. E do outro lado, Miriam pôde dançar, o povo pôde cantar, que só o Senhor é Deus. E na nossa próxima lição, nós vamos ver já Israel no deserto e as coisas que aconteceram nesse período de peregrinação do povo de Israel no deserto. No finalzinho do vídeo, vai ter uma atividade que vocês devem fazer, devem realizar e postar no grupo para que nós possamos atribuir o ponto para você, somando uma nota final no finalzinho da apostila. Um beijo no seu coração e até a próxima! Não dá pra voltar, estou quase chegando.